3, 2, 1, gravando. Bom, gostaria que o senhor se apresentasse para a população de Bebedouro, para depois a gente discorrer a respeito da CIP. Perfeito, meu nome é Jorge Cristiano Matsumoto, eu sou gerente de negócios da CPFL. Muito bem, é uma pergunta que as pessoas de Bebedouro, a população pergunta, quanto vai ser a arrecadação e se essa arrecadação vai ter sobra, né? Vai ter muita sobra para fazer investimento na prefeitura. E na realidade, pelo que a gente conversou há pouco, o senhor estava explicando que se não empatar, até a prefeitura ainda vai ter que colocar dinheiro. Explica um pouquinho para a gente de quanto nós gastamos mensalmente e quanto se arrecadará da CIP e se sobrará alguma coisa para se fazer alguma ampliação ou alguma melhoria. Perfeito. Hoje a prefeitura paga cerca de R$ 160 mil de conta de iluminação pública, né? Só conta de iluminação pública. Com os valores apresentados pela prefeitura no projeto de lei, estima-se que haverá uma arrecadação de aproximadamente 160, 170 mil, né? Média 160, 170 mil. O custo da manutenção dessa iluminação vai gerar em torno mais ou menos de R$ 12 o ponto, entre R$ 12 e R$ 15 o ponto, e Bebedouro conta hoje com 10 mil pontos de iluminação. Então vai se gastar aí entre 120 e 150 mil reais na manutenção da iluminação. Então, com a previsão de arrecadação de aproximadamente 160, isso vai, vamos dizer assim, empatar ou até mesmo faltar dinheiro, porque nessa conta também tem que ser considerado um pequeno percentual de inadimplência, né? Então existe uma inadimplência de cerca de 10%, então esse valor vai ser assim bem justo ou pode ser que falte algum em algum momento aí. Bom, outra pergunta que se faz é em relação ao poste. O poste de iluminação pública, ele continuará sendo da CPFL ou apenas o braço, o relé vai ser da prefeitura? Explica um pouquinho para a gente, para tirar essa dúvida nossa. Perfeito. O ativo que vai ser transferido para a prefeitura vai ser só o conjunto de iluminação pública. O conjunto de iluminação pública compreende o braço de iluminação, a luminária, a lâmpada, o relé e o reator. O restante dos equipamentos ainda vão continuar todos sendo da CPFL. Postes, transformadores, cabos, enfim, os demais equipamentos ainda continuam sendo da CPFL. Outra pergunta que se faz, e aí já sei a resposta, porque acabou de dar, né? Mas que gostaria que ficasse bem claro. O poste não pode ser aproveitado para a prefeitura com outra finalidade. Ela não tem a posse do poste. Portanto, propaganda, ganho com fio de cabos de telefone, tudo isso daí permanecerá do mesmo jeito que está. Isso, tudo como a regulamentação exige, né? A prefeitura não vai ter a posse do poste e as regras de ocupação de postes permanecem as mesmas. Para empresas de televisão a cabo, internet, telefonia, placa de sinalização, tudo isso ainda tem que obedecer à regulamentação que existe, né? As normas vigentes sobre ocupação de postes. A prefeitura não pode lucrar nada sobre isso? Não. Perfeito. Com relação à aprovação da CIP, caso ela passe, nós temos uma preocupação enorme. Quem vai fazer essa manutenção e operação, né? Para que ela tenha várias normas a ser obedecidas. E conta para a gente mais ou menos como é que funcionaria, quais são as normas e os procedimentos. A iluminação, a manutenção da iluminação, ela deve ser pensada sempre levando em conta todos os aspectos de segurança. A CPFL tem a sua maior preocupação, né, na segurança de quem vai trabalhar, a segurança dos nossos funcionários e dos terceiros que trabalham na nossa rede. Então, para que se faça essa manutenção, vai existir um acordo operativo entre a prefeitura e a CPFL, onde existe uma série de regras e de quesitos básicos que deverão ser observados, como por exemplo, a empresa tem que ser uma empresa legalmente constituída, com engenheiro responsável, né? Os empregados vão ter que ter os treinamentos necessários, cursos de NR10, os EPIs, os EPCs, ou seja, a questão da segurança ela vai ter que ser fortemente observada
para que essa manutenção seja feita, minimizando todos os riscos, né, e evitando assim qualquer tipo de acidente de origem elétrica. Eu sei que existe, isso é comentário de alguns vereadores, inclusive, de uma proposta aí do Marcheselli para cancelamento da CIP. Isso é fato ou é boato? Então, o que a gente tem de notícias disso, né, é que houve uma solicitação do deputado Marcheselli para que a transferência dos ativos ocorresse num prazo diferente, não nesse de 2015, né? Mas a notícia que eu pelo menos tenho é que ele fez esse pedido e não sei se ele obteve resposta até o momento ou não, mas essa questão de constitucionalidade que eles estão falando aí, nós não temos conhecimento, não. Tá. Uma pergunta que nós temos que fazer a respeito da CIP. Ela já foi prorrogada várias vezes e não vai ser mais prorrogada. A transferência dos ativos foi prorrogada, né? A última vez aí no ano passado, que a transferência deveria ocorrer em 31 de janeiro de 2014, né? E a ANEEL então prorrogou esse prazo agora para 31 de dezembro de 2014, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2015, essa iluminação já vai estar sob responsabilidade da Prefeitura. Nós temos um problema sério de vandalismo em Bebedouro? Dentro da normalidade, nada assim que salte os olhos. Existe, mas tudo dentro da normalidade. Nós temos uma rua que ela sempre está com um problema que chama Sério Galão. Ali é um problema sério, nós já tivemos tentativas de estupro, o pessoal estoura muita lâmpada ali. A pergunta, para a gente entender um pouquinho, a CPFL terá que transferir os ativos, todos eles em funcionamento, as lâmpadas serão trocadas, tudo será trocado. A regra da ANEEL determina que a CPFL entregue os ativos para a Prefeitura em operação, né? Em bom estado de funcionamento. Esse é o termo que está na regra. E a CPFL vai dar toda a manutenção e entregar esses ativos em ordem. Jorge, nós sabemos que nós já estamos atrasados na aprovação dessa CIP. O tempo está correndo e é contra a população de Bebedouro. Isso é um fato e eu estive falando até com o diretor aqui de licitação. Vai ser uma licitação difícil. Porque, primeiro, que no Bebedouro nunca fez uma licitação dessa forma, é uma coisa nova. Segundo, porque nós temos prazos que são legais e tem que ser dado, e as coisas de licitação não acontecem do dia para a noite. Terceiro, e assim, que a gente acha que poderá demorar muito essa licitação. Bebedouro pode ficar no apagão a partir de janeiro de 2015? O atraso na licitação certamente vai causar um atraso na contratação da empresa, né, ou até mesmo na montagem das equipes para fazer essa manutenção com equipe própria. Falar assim que vai ficar no apagão é difícil, mas corre um risco, porque você vai ter que fazer uma contratação emergencial, enfim. A CPFL deixa de fazer essa manutenção a partir de 1º de janeiro de 2015. Se não houver uma empresa contratada dentro desse prazo, vai se criar uma dificuldade com relação à manutenção. Isso, em outras palavras, vai ter o apagão. Isso que você não quer dizer, mas vai ter um apagão. Cada 100 metros são 3 postes. 40 metros no básico, cada poste. 40 metros cada poste. Então tem rua que tem 3, outro pode ter 2. Pode ser que sim, dependendo do tamanho da metragem. Então, se queimar uma lâmpada, e só você, munícipe, sabe, que se queimar uma lâmpada de 3 postes, você sabe a dificuldade e a escuridão que fica. Nesse período, que estaremos num período onde nós estaremos fazendo licitação, por força legal a CPFL não pode fazer a manutenção. Isso sim quer dizer que Bebedouro terá apagão caso não seja feita uma licitação. Mesmo porque, e eu gostaria que aí o senhor falasse, os funcionários da prefeitura não têm condições técnicas de fazer a troca de lâmpada. E aí nós incorreríamos no problema realmente do apagão. Eu não tenho conhecimento das equipes da prefeitura, né, qual a qualificação que eles têm, mas será exigida, né, uma qualificação mínima para aqueles que vão trabalhar lá na rede. Com relação a equipamento de segurança, como eu já falei,
e habilitação, conhecimentos para trabalhar com esse tipo de manutenção. E isso sim vai ser necessário, né? Vai ser cobrado, né? Para que Sim, tenha tá. pessoa especializada para mexer nessa Sim, rede. a CPFL vai fiscalizar porque nós vamos ter um acordo operativo com a prefeitura para a realização dessa manutenção. Pessoal sem qualificação não pode mexer. Não pode e não deve mexer, né? Então tá aí, Bebedouro, mais uma vez, nós vamos ter apagão. Bom, com relação às liminares, eu sei que as liminares são às vezes concedidas à primeira instância, mas a partir do momento que vai aumentando as instâncias, elas vão sendo derrubadas. Como é que está a situação das liminares? Muitos municípios entraram, né, na justiça solicitando liminar para não receber os ativos, mas hoje essa questão está, vamos dizer assim, evoluindo, né? Muitas liminares estão sendo revogadas, daquelas que foram concedidas, enfim, não há uma previsão, né? Não podemos falar com certeza o que vai acontecer até no final do ano, mas o cenário é que essas liminares estão sendo revogadas. Como gerente da CPFL em nossa regional, faltam muitas cidades ainda para se criar CIP na regional onde o senhor trabalha? Na região aqui de Jaboticabal, né, onde Bebedouro está inserida, dos 14 municípios que existem aqui na região, 9 já tem CIP e 5 ainda não tem. Muito bem. Então, restam 5. Eu ouvi aqui de várias pessoas dizendo o seguinte: se é uma contribuição, não sou obrigado a contribuir, portanto eu posso excluir da conta de energia elétrica. Isso é possível? Não, apesar do nome ser contribuição, né, ela não é uma contribuição voluntária. A contribuição, nesse caso, ela é uma modalidade tributária. Então, infelizmente, nesse caso, não tem como escolher pagar ou não. Uma vez estabelecida a CIP, todos terão que contribuir. Tá. A prefeitura, infelizmente, ela vai ter que ter a CIP. Se ela não tiver a CIP, ela vai ter que arrumar uma forma de pagamento. E se não tiver, pode ser colocado no IPTU? Sim ou não? Ou isso não pode ser colocado a CIP no IPTU? Talvez não sou a melhor pessoa para responder, mas isso já foi feito no passado, né? E a prefeitura foi obrigada a não cobrar mais isso nos carnês IPTU, né? Então a forma que se tem visto muito é na conta de energia mesmo. Então tá bom. O senhor, assim, pessoalmente, o que o senhor acharia? Eu sei que o senhor não é vereador, mas o senhor conhece muito bem os procedimentos, e isso daí é uma imposição da ANEEL, isso vem do governo federal, isso não é imposto pelo prefeito A, B, C, D, e sim uma imposição federal. Então, a CIP é inevitável. Exceto se houver uma sobra de recursos nas prefeituras, né? Mas é uma despesa nova e a CIP é uma possibilidade de receita, né? Então, ela é a solução aí para o caso da iluminação pública nessa nova despesa. A CIP traria a solução aí para o problema dessa nova despesa que vai acontecer agora a partir de 2015. Quero agradecer a sua entrevista. Eu acredito, foi fundamental para a população de Bebedouro e até mesmo para os vereadores, para que se balizem na hora da votação. A CIP hoje, queira ou não queira, ela é uma imposição do governo federal, vai ter que ser aprovada, vai ter que apenas ser oficializada pelos vereadores. É isso que vai ser a CIP em Bebedouro, no Brasil, de 5.700 municípios, basicamente 1.000 apenas não tem a CIP e que terão que fazê-la até dia 31 de dezembro deste ano. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço.